Irmãos, hoje estou muito feliz pelo fato de saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. Essa noite foi uma noite tão graciosa, né? Choveu quase que a madrugada inteira, chuva bem serena, bem tranquila. Que maravilha! Louvamos ao Pai por isso, por esse clima também tão agradável. Tem um irmão do passado que diz que são as carícias do Senhor para a nossa vida. Irmãos, vamos hoje dar uma olhada sobre a beleza da santidade. É algo assim tão maravilhoso, tão fantástico, quando a situação com que nós nos encontrávamos, o transporte que Ele fez em nossas vidas, lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos em Cristo Jesus, Ele está em nós. Então Ele é aquele que nos santifica. Nós vamos ver hoje um pouquinho da beleza da santidade. Vamos inicialmente ler Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que ele diz agora: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Pai, te damos graças pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas, por esse dia, Pai, que o Senhor preparou para nós, corpo de Cristo, a vida da igreja, para estarmos juntos, sermos tratados juntos, edificados juntos, alimentados juntos, curados e também, ó Pai, santificados pelo poder do Teu Espírito, na revelação da Tua Palavra. Então, Pai, abra os nossos ouvidos e fale, porque os Teus filhos ouvem. Entregamos a Tua Palavra aos Teus cuidados, porque é a Tua Palavra. Tu, ó Pai, a derrame sobre as nossas vidas, de uma forma que tenhamos uma compreensão aprofundada no Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, que versículo precioso aqui no Antigo Testamento do profeta Isaías. Alguns eruditos bíblicos dizem que Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento, que revela Deus o Pai em toda a sua majestade e glória, em todas as promessas sobre o Evangelho da Graça, que foi principalmente ali, a partir do capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem aquela visão maravilhosa do Senhor na sua glória antes da encarnação. Então, ele viu o Senhor na sua glória, e uma das coisas que nos chama a nossa atenção, Isaías 6, versículo 4, é que todos os anjos, eles clamavam a uma voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, isso reflete para nós, podemos entender claramente que aquele texto de Hebreus 12:14 que mostra que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque o lugar que Ele habita é santo, é um lugar santo, é puro, é uma pureza tremenda, tão grande como o próprio Senhor. Por Ele ser tão puro de olhos, Ele não pode contemplar o mal em nós. Então, para que Ele pudesse nos contemplar, Ele colocou aquele que é santo em nós, para que Ele pudesse nos contemplar através de Seu Filho Jesus Cristo. Queridos, estamos vivendo uma época em que o mundo, eles buscam belas mensagens em eruditos, muitas vezes ímpios, e isso significa ser como Satanás se transformando em anjo de luz. Nós mencionamos esse assunto domingo passado, analisamos sobre as pessoas sinceras, mas de fato enganadas. E o mundo está cansado, irmãos, de ver-nos nós com a Bíblia debaixo do braço, indo para as reuniões da igreja e muitas vezes não vivendo uma vida de pureza, uma vida de santidade ao Senhor. Irmãos, tantas coisas há em nós que precisam ser
moldadas pelo Senhor. Quão perversos muitas vezes são os nossos pensamentos, quão afiada muitas vezes tem sido a nossa língua em sermos ou identificarmos com o mundo na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Então o mundo nunca vai ver em nós uma coisa chamada separação para o Senhor, que é a palavra santidade. Nós somos separados para o Senhor antes de mais nada, para viver uma vida de santidade a Ele, porque toda a nossa impureza relacionada ao pecado Ele tirou de nós. Ele levou para a cruz, crucificou, levou tudo isso à morte, enterrou, sepultou e nos deu a sua vida pela ressurreição. Então isso faz toda a diferença, irmãos. Agora, muitas vezes também ser belo, porque a santidade fala de uma beleza. Agora, ser belo e ser ímpio, não crer, é como um quadro, vamos dizer assim, esplêndido, muito bonito, ele é pendurado em um quarto totalmente infectado. Aquele quadro vai cheirar mal. Aquele quadro, quem olha para ele, vai ver a beleza, mas ele está totalmente infectado. Não dá para a gente contemplar e apreciar aquele quadro. Por fora é um quadro muito bonito. Por fora há muitas pessoas bonitas, lindas. E isso muitas vezes chama a nossa atenção. Mas que coisa mais linda, que impressionante. Olha que homem bonito, olha que mulher bonita. Mas por dentro, irmãos, há uma sujidade terrível, terrível, assustadora, assombradora. Quando a pessoa então abre a sua voz, abre a sua boca e começa a falar. Porque o Senhor Jesus, quando confrontou aqueles judeus, os fariseus e os saduceus, eles tinham uma aparência externa de vida de Deus, pelo fato de guardar a lei externa. Isso não significa absolutamente nada, se não temos uma compreensão de quem Ele é e daquilo que Ele então almejava fazer em cada um de nós. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 23, vamos dar uma olhada aqui, apenas 2 versículos, o 27 e o 28, vai ilustrar, vai mostrar a condição de uma pessoa não regenerada, uma pessoa que pode ser crente, mas não santa. O irmão recentemente pregou na cidade de Londrina uma mensagem, crente ou santo? O que nós somos, irmãos? Crente ou somos santos? É uma boa pergunta para que o nosso coração venha respondê-la. E aqui Jesus, Ele está confrontando aqui os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas. O versículo 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, de toda sujidade. Essa palavra imundícia aqui, a ideia que traz é de toda sujidade. Há uma sujidade que não comporta uma realidade da pessoa de Cristo habitando nela, entende? E aí o versículo 28 diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Por quê? Porque eles tinham uma lei, eles ensinavam a lei, eles ensinavam a Bíblia do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Eles eram homens que eles sabiam explicar tudo isso. E nós muitas vezes podemos aprender com muitos homens sobre diversos conhecimentos em diversos assuntos, mas nós não podemos aprender com aquilo que eles são, entende, irmãos? Com aquilo que eles possuem como algo precioso. Então eles se bastam em seus conhecimentos, porque assim vós exteriormente pareceis justos aos homens. Porque quando uma pessoa fala conosco, ela obviamente foi muito bem educada, ela fala coisas maravilhosas, instrui, nos ensina muitas coisas, tem muitas histórias, mas interiormente ela não foi lavada
da sua iniquidade, da sua sujidade. E às vezes isso faz com que ela busque na religião. A consciência de todo homem ímpio é uma consciência muito pesada, a ponto do profeta Isaías 57, 20 e 21 vai dizer que eles não têm paz. Eles não têm paz. O que eles lançam é como aquele mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo. Irmãos, não é trágico a condição do homem sem Cristo Jesus? Irmãos, a igreja ultimamente tem se calado nesse quesito de anunciar aquele que já os libertou, que eles precisam de crer para serem regenerados, para ter a pureza habitando dentro, que é o próprio Cristo. Nós em nós mesmos não somos puros, mas Ele é aquele que nos santifica, que nos torna puros. Isso é maravilhoso demais. Pureza, irmãos, viver uma vida separada inteiramente para o Senhor, porque quando Ele nos regenera, uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco é, primeiro, logo no encontro que Ele tem conosco, é mostrar toda a nossa sujidade. Entende, irmãos? Isso causa no homem ímpio um desespero. Eu estou perdido, agora eu estou tendo um contato com a palavra pura de Deus. Então aí a palavra traz uma informação de que ele foi crucificado juntamente com Cristo e que o pecado dele foi tirado na morte de Cristo. Então ele se apropria dessa verdade, ele crê também que foi sepultado com Cristo, e ele também vai entender, conforme Efésios 2,5, que estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora ele saiu de um estado muito crítico de sujidade, ele foi transportado, ele foi levado a uma posição muito alta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está em Cristo, mas Cristo também está nele, e esse Cristo é aquele que nos santifica pela formação dele em nós. Convém, lá em João 10,30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A partir do momento em que eu levo o morrer de Cristo em meu corpo, a vida de Cristo ela vai crescendo em mim e se manifestando através de mim, através de você. Então aí as pessoas vão ver uma vida santa em nós. E aqueles que rejeitarem a palavra vão ficar com ódio de nós. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque há dentro de nós, como Paulo disse em 2 Coríntios 4,7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E este tesouro é o nosso próprio Senhor morando dentro de nós, nos santificando, mudando os nossos pensamentos, mudando a nossa maneira de falar, mudando as nossas atitudes. Então, quando uma pessoa ela é santa e santo, você vai identificar logo pela sua maneira de agir, maneira de falar, maneira de se comportar. É um comportar santo, é uma vida revestida de autoridade, concedida pelo Senhor. Aliás, na realidade, quando nós expressamos Cristo, nós estamos expressando também autoridade. Ele disse lá em Mateus 28,18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós temos Cristo. Quando Ele se expressa através de nós, é com autoridade. E a autoridade faz calar. Quando não faz calar os oponentes, faz os oponentes ficar com raiva. O sangue já sobe para a cabeça. Lembra lá de Atos 7? A partir do versículo 58, quando então Estevão disse o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, onde aqueles judeus e fariseus, eles prezavam muito por isso, pelo templo, que era a casa de Deus para eles. Mas a realidade já tinha vindo, então já fez Jesus não veio limpar a nossa casa, Ele derrubou a nossa casa velha, o homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Lá em Jeremias 1,10 fala que Ele veio para
arruinar, para destruir, mas também depois para edificar. E a nossa edificação é em Cristo. Ele é o Senhor quem nos edifica. Edificação também está relacionado a uma vida de santidade. Quanto mais nós estamos absorvendo a palavra de Deus, lendo e meditando na palavra de Deus, mais nós estamos sendo santificados. Texto que vocês conhecem, João 17:17, lembra que está escrito lá? Jesus disse para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, irmãos, é muito triste quando nós conhecemos a verdade da palavra e sabemos como ela nos santifica, como muitos ainda querem viver como porcos na lama, num tremedal de lama, num poço de iniquidade. As pessoas gostam de se chafurdar prazerosamente na lama. Cristo nos tirou desta lama do pecado, nos colocou os nossos pés sobre uma rocha e nos firmou os passos e nos deu um banho pela sua palavra. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, como Jesus disse para os discípulos: as palavras, vocês já estáis limpos pela palavra que eu tenho anunciado para vocês. Então, queridos, a santidade na vida de uma nova criatura é a nossa beleza espiritual. Por isso que todo santo, indistintamente, todo santo que creu em sua morte e ressurreição, caminha com Deus. Uma alma que é de fato santa, ela é cheia de beleza e esmaltada de pureza. Sabe aquele esmalte da santidade sobre a nova criatura? Cheia de pureza e de um coração, pureza de coração, claro, e que revela, ainda que de forma tênue, a ideia representativa de Deus em nós. Somos expressão daquele que é 3 vezes santo. O Pai é santo, habita em nós. O Filho é santo, habita em nós. O Espírito Santo é santo e habita em nós. Então, nós temos a natureza divina, que é santidade. E essa santidade, ela precisa de crescer em nós, viver uma vida de santidade. Irmãos, isso é tão precioso para cada um de nós. Então, a santidade, ela consiste na nossa conformidade com Deus, o nosso Pai Celestial. A semelhança de Cristo. Então, o desejo do Pai é que nós sejamos semelhantes ao nosso amado Senhor. Por isso que a santidade, ela é o brilho da natureza divina. Deus é santo. Lembra quando os discípulos estavam lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João, estava lá Moisés e Elias, e o Senhor se transfigurou diante deles, e eles viram a glória da sua santidade. Pedro vai escrever isso na sua carta, Tiago vai escrever na sua carta, e João também escreveu lá no seu Evangelho, sobre a beleza da santidade do nosso amado Senhor, que eles contemplaram em realidade espiritual toda a santidade dele. Então, queridos, a vida de Cristo em nós nos torna não apenas salvos, mas nos torna santos. É Deus nos preparando para o encontro com Ele. Isso é maravilhoso demais. E a santidade, ela é a beleza da tua alma e da minha alma. Não é interessante, irmãos, ter uma alma santa? Quando nós enfatizamos a questão da maturidade espiritual, é nós crescermos em santidade ao Senhor. Então, uma alma santa, ela vai ter os mesmos pensamentos que tem o nosso amado Senhor. Uma alma santa vai ter todas as atitudes santas em amor, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos em amor, sejam feitos em pureza, sempre querendo e desejando o bem do seu próximo. Isso é uma vida santa, irmãos. Isso é uma vida inconfundível. Logo você consegue identificar um cristão pelas suas atitudes de santidade.
É gostoso demais. E você, que é um santo também, você começa a se envolver com essa pessoa, porque vocês pensam a mesma coisa, têm o mesmo sentimento, têm a mesma visão da sujidade do pecado e sempre vai almejar um crescimento no Senhor. Por isso que a santidade, ela nos conduz à glória. É a estrada que o nosso Rei preparou para nós irmos para a glória, a santidade. Esse texto está muito claro. Abram comigo, irmãos, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. Olha o caminho que o Rei preparou para nós irmos até a glória. É um caminho santo. Isso deve chamar muito a nossa atenção. Isaías 35, versículo 8. Coisa maravilhosa isso aqui para nós, irmãos, para a igreja do Cordeiro. Então, louvamos ao Senhor, porque isso está escrito na palavra de Deus e é para mim e para você. Então, é um caminho que nos leva ao Pai, é o caminho da santidade. Diz assim, Isaías 35, verso 8: e ali haverá bom caminho. Não é um caminho mais ou menos, é um caminho bom, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Qual povo? O povo santo, o povo do Senhor. Os filhos de Deus não são qualquer coisa, são filhos santos e amados do Pai. Então, pois será somente, essa palavra aqui somente é muito interessante. Não é para todos, não é para qualquer um. Não é para frequentadores de igreja, não é para crentes. Crentes em Cristo, sim. É somente para o seu povo, o povo adquirido, o povo que Ele comprou com o seu próprio sangue, que os purificou, que os tornou puros. A ideia de purificação é que nós éramos sujos e podres, mas o sangue do Cordeiro nos tornou puros, santos é a palavra ali. É o povo, seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Mas este caminho, irmãos, é um caminho santo. O imundo não passará por ele. Qual que é o imundo? Aquela pessoa boa, maravilhosa, aquela pessoa que sempre fez o bem para todo mundo, que ajudou todo mundo, mas nunca teve o seu coração trocado, nunca creu no Senhor Jesus. Nunca será um santo. Santo é aquele que morreu e ressuscitou com Cristo. Somos santos em Cristo Jesus, santificados por Ele. E a santidade, ela é tão bela. Quando nós pensamos assim, mas santidade, nós temos que aprender a conhecer o que é santidade, para aprender a desfrutar da santidade. Porque você não pode desfrutar e nem desejar para a sua vida aquilo que você não conhece. Agora, a natureza do nosso Pai é santo. Sede santo porque eu sou santo. E o que é a santidade? Na expressão do Salmo 96, vamos lá para os Salmos 96, versículo 9. Vamos ver o que significa, o que a santidade é em realidade. Para nós almejarmos e desejarmos a santidade. Versículo 9. Tem gente que adora a Deus, mas você adora a Deus como, por quê e como? Então aqui tem uma forma adequada de nós adorarmos o Senhor. Salmos 96, versículo 9, que diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Irmãos, na beleza da sua santidade, uma pessoa santa, ela vai estar refletindo a santidade de Deus, a glória de Cristo, a glória do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você entende o que significa cristianismo verdadeiro? Que é uma expressão do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tenha certeza disso,
que quando Deus o Pai, Ele deseja, ou Ele decide revelar a si mesmo a cada um de nós, Ele vai sempre revelar pelo seu nome. E o seu nome que Ele escolhe, sabe qual é? É santo. Texto de Isaías, que nós acabamos de ler, Isaías 57, versículo 15, cujo nome é santo. Isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Tem um texto aqui, irmãos, interessantíssimo, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Isso reflete o Deus 3 vezes santos, 3 vezes santo, porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Quando se fala sobre Deus santo, Ele é 3 vezes santo. Olha, Apocalipse 4, versículo 8 está escrito: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Os anjos, aquela visão que Isaías teve lá em Isaías 6, versículo 3, fala que os anjos, quando Isaías contemplou o Senhor, os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Então aqui, eles não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aí nós seremos jogados para a glória, onde ali, irmãos, não vai penetrar nenhuma coisa impura. Ali não vai ter com que nós nos preocuparmos, irmãos. A nossa mente vai estar totalmente voltada para dizer que Ele é santo, 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 a eternidade toda, louvando e adorando o Senhor, porque o brilho, o esplendor da glória refletirá em nós. E aí nós vamos experimentar em realidade, literalmente, o que é, talvez muitos não tenham experimentado isso, uma alegria plena, uma delícia perpetuamente. Às vezes nós experimentamos isso, irmãos, em visitações do Espírito em nós, aquela alegria que invade o nosso coração e nós nos derramamos em lágrimas, de tão alegre e feliz que nós estamos, porque aquele que confia no Senhor, esse é feliz. É uma felicidade constante, é uma felicidade que não deixa de fluir. É nós que nos ocupamos com outras coisas, não vemos isso. Nós buscamos felicidade no mundo, nós buscamos felicidade em coisas e não nele, que é a nossa alegria. Ele é a fonte da alegria. Nós não precisamos de apetrechos para sermos felizes e alegres. Entende, irmão? Nós precisamos dele. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos: sem santidade ninguém verá o Senhor. E cada dia que passa, nós vemos pessoas mais e mais se contaminando com essas coisas podres do mundo. Entende, irmãos? Porque o Espírito Santo que aqui Ele fez habitar em nós, Ele tem ciúmes de nós. É com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Então, neste mundo, guarde bem isso aqui, é importantíssimo. Neste mundo, tudo aquilo que nós tocamos e traz um prazer para nós interiormente, isto entristece o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está entristecido em nós, nós não temos o seu falar. A nossa vida fica uma vida como que amorfa, uma vida murcha, uma vida parece que Ele não habita em nós. É porque Ele tira o senso da presença dEle em nós. Lá em Cântico capítulo 3, busquei o Senhor, não encontrei. Busquei, busquei e não encontrei. Não é que, se você é filho que creu, que morreu, ressuscitou, Cristo é a sua vida. Isso não vai ser mudado. Mas Ele tira o senso da presença dEle de nós. Nós nos sentimos vazios. Ele faz isso, sabe por quê? Para nós voltarmos para Ele em arrependimento e confessando que nós de fato erramos. E temos errado, irmãos. Mas, irmãos, não podemos brincar de cristianismo. Cristo fez uma obra na cruz,
muito séria. Ele morreu por mim e por você. Foi lido aqui no início. Aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus envia a operação do erro, para darem crédito à mentira e viverem na mentira. Querido, isso é uma tristeza, é uma tragédia, é um risco de perda de proporções eternas. Nós deveríamos investir cada dia mais naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que é puro. Meus irmãos, até hoje, os pais daqueles 200 jovens que morreram lá em Santa Maria, na Boate Kiss, até hoje tem muitos pais revoltados contra Deus. Mas vamos imaginar aqui, se a irmã Vilma e a irmã Feliciana, as missionárias, fossem lá na Boate Kiss pregar para aqueles jovens, como que vocês seriam aceitas lá, irmãs? Não, aqui não. Aqui é lugar de diversão. Aqui é lugar dos jovens curtirem. Curtirem o quê, meu Deus? Temos que curtir a vida. Se você não tem uma vida para curtir, você está curtindo o quê? Está mesclando com o mundo. E aqueles que se mesclam com o mundo, escute isso aqui, irmãos, é um pão que não foi virado. Satanás começa a sugar suas forças espirituais e a pessoa não sabe. Abra comigo, por favor, em Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9. Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Está bem pertinho aí. Então aqui, irmãos, é um cuidado que nós devemos ter, irmãos. Então, queridos, diz assim a palavra. Olha só a questão da mistura, de mesclar. Oséias 7, 8 e 9. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado, ou seja, assou apenas de um lado. Não teve uma entrega total ao Senhor. Queridos, conhecer a palavra de Deus, o beabá do Evangelho, não torna você santo, não leva você para a glória. Tem que ter uma experiência real de morte e ressurreição com Cristo. E quando cremos neste fato, viver uma vida em santidade ao Senhor, uma vida separada para Ele. Lembra de 2 Coríntios 5,15? E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos vivido para o Senhor, no nosso trabalho. O que nós fazemos no nosso trabalho, Cristo tem sido glorificado em nossas vidas, na nossa relação conjugal, na nossa relação entre irmãos, na nossa relação com os colegas ímpios. Eles têm visto a santidade de Deus em nós, pessoa de Cristo. Olha aqui que diz aqui: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado, assou só de um lado. Versículo 9, estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? São aqueles, irmãos, que não fazem parte do reino de Deus. São aqueles que são estrangeiros, porque eles são deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros neste mundo. Entende, irmãos? Porque nós morremos para este mundo, vivemos para ele. Estamos aqui como aqueles que são representantes do Senhor, os embaixadores de Cristo. Então ele diz: estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Também as cãs, os cabelos brancos, já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Então Satanás vai sugando as suas forças espirituais, até que você não encontra mais prazer na comunhão, você encontra prazer mais no mundo do que no reunir do povo de Deus. Isso é terrível, irmãos. Então nós temos que nos envolver onde Cristo está envolvido. Entende, irmãos? Porque fora de Cristo vai haver cansaço, vai haver esforço para sermos felizes e alegres, uma alegria passageira. Jó vai dizer o seguinte, que a alegria do ímpio, ela é passageira, é breve. Agora, aquele que foi para o Calvário e levou você e a mim a morrer no seu corpo, tirando o nosso pecado, nos deu a sua vida pela ressurreição,
nos chama para uma vida relacional com Ele, uma vida de santidade. Irmãos, hoje em dia parece até um absurdo dizer que você vive uma vida santa neste mundo. Neste mundo. Estava falando com um casal, sexta-feira, ele disse para mim o seguinte: olha, irmão Cláudio, eu nunca vi uma cidade tão pequena onde tem tanta sujeira igual aqui. Meu Deus, meu Deus, imagina nos bastidores das grandes cidades, quantas perversidades, irmãos, não porque Deus quer, porque eles querem viver desta maneira e desta forma, mas fico pensando, um dia quando estiver diante do Senhor da glória, e ouvir das vozes do próprio Senhor: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como que vai ser, irmãos? Não adianta chorar, não adianta espernear, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, que o Senhor nos desperte para essas realidades, irmãos. Isso é tão importante. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu aqui na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 14. 1 Pedro 1, versículo 14 em diante. Vamos ler do 14 até o 16. Ele diz assim, verso 14: como filhos da desobediência, porque, irmãos, nós nascemos filhos da desobediência. Então aqui ele coloca, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando nós éramos ignorantes, nós vivíamos em paixões. Entende, irmãos? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí ele continua dizendo: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Se ele me chamou, o santo me chamou e ele é santo, ele me chamou para uma vida, em primeiro lugar, de santidade. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, essa palavra tornai-vos aqui é a condição que ele nos dá para sermos santos. Deus não pediria algo que primeiro Ele não nos supriria, porque Ele quer que eu e você vivamos uma vida separada para Ele, irmãos, uma vida relacional para Ele. Quanto mais perto do Senhor, em comunhão com Ele, mais a sua santidade será formada em nosso interior. Aí nós seremos homens e mulheres totalmente santos e amados pelo Pai. Que coisa linda! Então, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos. Ele está dando condição para nós sermos santos. De que maneira? O Todo-Poderoso, 3 vezes santos, habitando dentro de nós. Como não vamos ser santos, irmãos? Como não vamos ser santos? Então, sede santos, porque eu, o Pai de vocês, sou santo. Nós, os seus filhos, somos santos nele. Então, amados, o que é a santidade? Santidade, ela é a marca e a impressão de Deus em nós. E Deus, escute bem isso aqui, irmãos, preste atenção. Deus, Ele não reconhecerá ninguém que não seja santo. O imundo não passará por esse caminho. Por isso que ele diz lá em Apocalipse uma palavra dura para cada um de nós. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Hoje nós não vemos mais santidade sendo ministrada em nossos púlpitos, irmãos. Infelizmente, as pessoas querem viver do jeito que estão, está tudo bem, porque Deus não julga a má obra, então os homens vivem do jeito que eles querem, mas um dia a conta vai chegar. Olha só, Apocalipse 22, versículo 11: continue
o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não parou aqui, irmão. A santidade começou, nós temos que continuar crescendo em santidade. O justo deixa continuar fazendo justiça, o imundo continue na sua imundícia, mas o santo continue a santificar-se, viver uma vida separada para o Senhor. Eu sou dele, ele é meu, ele é aquele que me santifica. Então ele vai nos santificar, não contra a nossa vontade, mas com a nossa resposta a ele: sim, Senhor, operas em mim a obra de santificação. Aí você vai ter um desejo imensurável por ler as Escrituras. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E uma vida santa é uma vida de pureza, é uma vida maravilhosa, irmãos, uma vida tremenda. Então, a santidade também, ela prepara para mim e para você o caminho para com o nosso Pai Celestial. Quanto mais santo você é, mais o Pai tem prazer em você e a mim. Porque a mente santa, ela desfruta da presença de Deus, de uma forma como você nunca experimentou antes, e cada dia em porções mais elevadas, cada dia. E quando Deus vê a semelhança dele em nós, sabe o que o nosso Deus e Pai faz? Ele abre as comportas do seu amor e flui e derrama sobre nós o seu amor. O primeiro impacto foi na regeneração. Vocês se lembram? Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. 1 João 3,1 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Você se sente amado pelo Pai? Você é uma pessoa segura? Não tem outro lugar que traz mais segurança para nós a não ser o amor do Pai. O amor do Pai que flui do trono da graça, um amor santo, ele é derramado em nossos corações, nos tornando mais santos, mais amigos dele, teremos prazer mais na palavra. Você vive uma vida assim que você vai dizer o seguinte: Pai, por que tanta demora? Eu te amo tanto, Pai, eu te amo tanto, ó Senhor Jesus, que eu estou com tanta saudade de Ti, eu quero vê-lo, quero contemplar a Tua face. Será que esse é o nosso desejo, irmãos? Queridos irmãos, após a queda, os afetos, eles foram radicalmente direcionados para objetos errados. Quando houve a queda, o pecado entrou no mundo, todos os nossos afetos inocentes, eles foram direcionados para objetos, para fontes erradas. Então nós queremos construir as nossas cisternas que não retêm água. Nós deixamos a fonte das águas vivas e vamos cavar cisternas rotas para nós, onde Ele não está envolvido. Nós queremos que Ele nos satisfaz com em nossos desejos egoístas. Agora, na santificação, os nossos afetos da alma, eles são transformados em uma doce ordem de harmonia. Isso vai gerar em nós a tristeza pelo pecado e ao mesmo tempo alegria pela nossa esperança, que é a glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso deve encher o nosso coração de alegria, porque nós estamos num processo agora de santificação. Cristo está sendo formado em cada um de nós, irmãos. Então,
Mas já vimos muitas pessoas dizerem que a santificação nos salva. A santificação não nos salva. A santificação, ela é a evidência de que nós somos salvos. Isso é santidade. Isto é santificação. Então, nunca vai ser a causa, porque a verdadeira santidade, ela é produzida por Deus, através da sua palavra operando em nós, e que ela age em nós como o antídoto espiritual contra o pecado. A santidade sempre vai nos manter longe do pecado, embora o pecado, diz Hebreus, que tão de perto nos assedia, tão de perto nos rodeia, mas nós estamos em Cristo. Agora, se nós não tivermos alimentando a nossa mente e coração com as Escrituras Sagradas, nós somos facilmente levados a uma vida de negligência. Então aí as tentações nos capturam, nos pegam. E aí, irmãos, vai viver uma vida assim totalmente desguarnecida, uma vida totalmente fragilizada com relação ao pecado. A gente cai em pecado facilmente. Agora, uma vida que verdadeiramente vive uma relação de amor com Ele, desejando Ele, uma vida de crescimento em santidade, o pecado facilmente não vai nos pegar. Então, entenda uma coisa: santidade também não adianta você querer ser um religioso e viver uma vida de santidade na base do seu esforço. Deus, Ele vai operar em nós a santificação, e nós vamos responder com sim aquilo que Ele deseja fazer. Então Ele quer remover algo de nós, nós dizemos sim para Ele, Ele vai cortar pela operação da cruz e vai remover tudo aquilo, porque quem faz a santificação em nós é Deus o Pai. Vamos ler aquele texto muito conhecido, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, um texto glorioso, irmãos, um texto lindo demais. Então, ele diz assim: porque a santificação, ela requer de mim e de você meditação diária na palavra, para transformar o nosso coração e a mente em santidade. Agora veja aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Presta atenção, o mesmo Deus da paz, aquele que fez a paz em nós por meio da sua cruz, esse mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala no 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa santificação em nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Saber que Ele vai operar em nós a santificação. Mas, irmãos, se você não deseja isso, Ele não vai tornar você um santo. Então, mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo sejam tornados, agora aqui é a nossa resposta, conservados íntegros e irrepreensíveis. Irmãos, integridade e irrepreensibilidade aqui diante do Senhor, isso muitas vezes vai custar, às vezes, talvez até o seu trabalho, talvez até muitas inimizades. Isso pode custar, irmãos, e você deve ter, creio e penso que você é um homem, uma mulher espiritual, e todo homem espiritual discerne bem todas as coisas. Você tem que às vezes romper com pessoas que te contaminam, pessoas que de fato vêm te abraçando, te beijando, mas que de fato não tem nada a ver com o Senhor. Essas pessoas arrastam você para um caminho que de fato o Senhor não se agrada. Então,
sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes, talvez por um descuido nosso, imagina se você está aí numa grande festa, de tantas coisas ruins e podres, e você escuta aquele sonido de trombeta. Muitos se envergonharão na vinda de Cristo, e vocês sabem que qualquer momento Ele pode voltar, e Ele está voltando para buscar a sua igreja, logo, em breve. Passou-se mais de 2000 anos, eu creio, irmãos, que a vinda dEle está próxima, como a própria palavra diz isto. Nós estamos preparados para encontrar com o nosso Pai Celestial? Queridos, então, irmãos, a santidade de Deus é algo esplendoroso. A santidade, ela é esplendorosa. Uma santidade que atrai, é uma santidade que encanta também. Ela atrai e encanta. Olha que lindo aqui. Vamos ler um Salmo 29, versículo 2. Que versículo precioso. Graças ao Senhor que está escrito. Isso aqui é quase que uma repetição lá do Salmo 96, versículo 9, né? Mas aqui, olha como é encantadora a santidade. Tributai ao Senhor, Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. De novo, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Se prostrar, reconhecer que Ele é santo e que essa santidade, ela está no interior de todo aquele que creu. Então, a beleza da santidade, adorar, Ele é belo na sua santidade. O caminho de Deus é um caminho santo, caminho de santidade. Agora, queridos irmãos, pureza. A pureza é algo sagrado e refinado, porque Deus, Ele se opõe diariamente a tudo aquilo que contamina a mim e a você. Agora, irmãos, nós nos deixamos levar por uma vida muitas vezes de contaminação. A santidade, ela é a glória da divindade, e é a glória dele. Você sabe o que é a glória? O Senhor é a glória, Ele é a glória. Então, Ele é o Pai da glória, o Senhor é a glória. Agora, pela presença dEle em nós, é que nós seremos santos. Não tem uma outra maneira, irmãos, de nos tornarmos santos, a não ser pela presença excelsa dEle. Volta lá, dá uma passada lá em Êxodo capítulo 29, que versículo maravilhoso nós temos aqui. Vamos ler 2 versículos, os versículos 42 e o 43, que lindo é isso aqui, irmãos, preste bem atenção. Uma das coisas que tem um irmão do passado, um irmão puritano, Thomas Watson, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: a santidade é a glória na semente. A santidade é a glória na semente, e a glória é a santidade na flor. Então, como é linda a igreja de Cristo, irmãos, quando expressa a verdadeira santidade do Senhor. E aqui, irmãos, Êxodo 29, 42 e 43, presta atenção, irmãos. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Vocês sabem, irmãos, que na porta ali da tenda, vocês sabem que a porta da tenda ali é uma figura de Cristo. Jesus disse lá em João 10,4, eu sou a porta. É ali, não tem outro caminho para nós encontrarmos com o Pai. Ali encontraremos com Ele. Mas não apenas isso, irmãos, tem mais coisa. Olha o 43, que lindo que é. Ali
ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Que coisa tremenda, irmãos! Você vê aqui, irmãos, como que Ele nos torna santos? Pela sua glória. Nós somos habitados pela glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos esta glória, claro que hoje é inteiramente pela fé, mas Deus já providenciou para que ela se torne literalmente concreta na sua e também na minha vida. Agora, um detalhe aqui muito interessante, nós já estamos concluindo. A santidade, irmãos, ela não é automática, ela não vai cair do céu no teu colo. É um processo, dia a dia. Ela requer esforço intencional da minha e da sua parte, incluindo também o cuidado com o próprio coração, oração regular, oração regular e convivência também com outros irmãos, porque outros irmãos, eles vão nos fortalecer, irmãos, vão nos ajudar muito. Os irmãos têm tanto para nos ajudar, porque os irmãos recebem a revelação do Senhor. Por isso que Paulo diz o seguinte, olha, é para a gente considerar cada um os outros superiores a si mesmo, para nós aprendermos com os irmãos. Não aquele o pastor, ele que sabe tudo, ele tem que nos ensinar. Não, não é isso, irmãos. Nós devemos aprender uns com os outros. Entende, irmãos? Então nós vamos cada dia mais crescendo em santidade. Por isso, afirmar que uma vida santa é caracterizada por um profundo amor ao Senhor, por um profundo amor ao Senhor e ao mesmo tempo um intenso ódio pelo pecado. Não quero mais viver uma vida de pecado. Eu tenho aquele que me satisfaz em tudo o que eu preciso. Irmãos, o irmão Thomas Watson, referi ele aqui novamente, ele disse uma coisa muito, muito importante. Ele disse assim, escute isso aqui, olha: uma alma embelezada com santidade é como o céu salpicado de estrelas brilhantes, é o pequeno céu de Deus, e somente os santos verão o Senhor na sua glória. Lembra que Hebreus diz lá, Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santidade, irmãos? É uma vida pura diante de Deus e diante dos homens. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 8? Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Então, irmãos, vamos ler o último texto aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2, verso 19. Aqui nós temos duas coisas fundamentais para a nossa vida com o Senhor, irmãos. Eleição, olha só aqui, 2 Timóteo 2, 19, aqui fala sobre eleição e santificação. Que coisa linda, que resumo que o apóstolo Paulo dá para nós aqui. Olha, ele diz assim: entretanto, presta atenção nessa palavrinha aqui, o firme fundamento. Tem fundamentos que nós não podemos nos firmar nele, mas o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. E agora você vai entender que você foi selado duas vezes: na eleição, quando você creu no Senhor, e também na santificação, porque Paulo fala aqui de dois selos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Eleição, eleitos em Cristo, são aqueles que Ele separou para crer que foram atraídos, crucificados, mortos e ressurretos com Cristo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando você crê que você morreu, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, você é do Senhor, então o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui significa eleição. Agora a parte B, santificação. E mais, a
aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então nós somos aqui selados com um selo duplo. Primeiro, eleição. Em segundo lugar, santificação. Irmãos, a santidade, segundo esse texto aqui, é a única coisa que nos distingue da parte réproba do mundo. A única coisa que nos distingue do mundo. O povo de Deus tem o seu selo sobre si, eleição e santificação. Então nós devemos estar neste caminho da santidade. O caminho dele é um caminho de santidade. A vontade de Deus é a vossa santificação. Aí nós vamos nos parecer muito com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo, Ele é aquele que nos santifica. Hebreus 2:11. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos procedem de um só, de apenas um. Então, queridos, aquele que é santo, que habita, que é santo, que é sublime, Ele tem o nome santo e Ele está em nós. Então, por causa dele, nós também somos santos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e aprender um pouco mais de Cristo. Como é tão bela a Tua santidade, Pai, que a Tua santidade seja uma expressão de todos nós aqui, Pai, que cremos no Senhor. Aviva-nos, ó Pai, para esta santidade, pelo Teu Espírito. A Tua Palavra, Pai, é aquela que nos santifica, porque quando nós lemos a Tua Palavra tem uma eficácia em nós de nos tornar limpos pela Palavra, pela lavagem de água pela Palavra. Pai Santo, Tu és santo e nos fazes ser santos em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos. Amém.